Essa frase que você acabou de ler aqui na tela, no início do vídeo, foi uma frase dita por Maria, no título de Nossa Senhora das Graças, em 1986, em Simbres, interior de Pernambuco, no sítio Guarda. Você sabia dessa aparição de Nossa Senhora? Eu sei que aqui no canal devem ter católicos, protestantes, ateus ou pessoas de outras crenças, outras religiões, mas eu peço que você, que todos, fiquem aqui para ouvir essa notícia de coração e mente aberta. Assim como as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes, na Cidade do México, em La Salette, que são incontestáveis, assim também foi essa aparição em Simbres. Mas apesar de todas as provas que são incontestáveis, como eu falei, há sempre pessoas que não acreditam. E é por isso também que eu peço que você assista até o final, para que você não faça pré-julgamentos e pelo menos conheça a história, e aí depois você pode falar o que você achar, o que você quiser. Mas como eu falei, apesar de tudo, é necessário um mínimo de fé. Apesar de todas as provas, as coisas incontestáveis, é necessário um mínimo de fé. Por exemplo, aqui nessa aparição de Nossa Senhora em Simbres, dos sinais que Nossa Senhora deixou, ela apareceu numa montanha rochosa e entre as rochas jorrava uma água, que foi uma das provas um dos sinais que ela deixou de sua aparição. Pediram para ela deixar um sinal e ela deixou esse. E essa água que jorrava era uma água milagrosa, então quem chegava lá, e aí segundo Nossa Senhora, só funcionava para quem tinha fé. Então, a água era milagrosa, mas quem não tinha o mínimo de fé e chegasse lá, a água não funcionava. E aí, aqui no livro mostra, né, vários relatos, alguns relatos que teve de pessoas que realmente foram curadas. Mas espera aí, a gente vai chegar lá na parte do livro. O livro é esse aqui, ó. O Diário do Silêncio, o alerta da Virgem Maria contra o comunismo no Brasil. Então, esse livro, ele é um livro documentado também. Tem aqui, ó. São, ó, as cartas originais. É um livro cheio de documentos. Então, assim como as outras aparições de Nossa Senhora no mundo, ela apareceu também lá em Pernambuco, na simplicidade e para pessoas simples. Nesse caso foram para duas crianças. Foi a Maria da Conceição e a Maria da Luz, que veio a ser a irmã Adélia posteriormente. Essas duas meninas, uma tinha 14 anos, a outra tinha 11 anos aproximadamente. E nessa época o Brasil passava por alguns conflitos, ameaça do comunismo e também no Pernambuco ali os cangaceiros com o Lampião. Todos vocês devem ter estudado a história do Lampião na escola, né? Então os cangaceiros tinham passado por ali e tinham dado uma trégua. Então as meninas estavam catando mamona ali no quintal de casa, perto desse morro onde apareceu a Nossa Senhora. E no meio lá da catando mamona elas conversavam uma com a outra, né? A Maria da Conceição e a Maria da Luz. E uma perguntava para a outra: você já pensou se aparecem os cangaceiros aqui agora, eles voltam, o que vai ser da gente? E aí a Maria da Luz, a família dela era muito devota de Nossa Senhora, aí ela falou assim: se eles aparecerem aqui eu sei que Nossa Senhora vai nos proteger. E aí ela olha para o lado, para a montanha lá, para o morro, e vê a Nossa Senhora. Aí fala: olha aquela bela mulher segurando um bebê no colo, que era Jesus Cristo. E aí a outra menina olha também e fala: eu também estou vendo. E aí não houve muito diálogo, né, nesse momento. Elas foram para casa e foram falar para os pais, que não acreditaram, que duvidaram, mas ficaram com aquilo ali na cabeça. A história foi se espalhando e aí apareceu outras vezes e foi se espalhando. As pessoas começaram a ir lá visitar o local. Eu estou apressando a história aqui. E aí chegou nos padres, no presbítero e tal. E aí que começa toda a história de prova da verdade, de investigação do negócio, né? E aí uma pessoa que foi muito importante nessa investigação, uma foi o Frei Estevão, que a maioria aqui do livro é baseado no diário dele, o que foi muito importante, né? As pessoas terem documentado tudo. E o outro foi o padre José Kerli, que era um médico alemão que veio para o Brasil para fundar a Universidade Rural de Pernambuco, se eu não me engano. E ele veio se tornar padre depois, né? E ele foi o cara que foi o inquisidor dessa aparição de Nossa Senhora. Ele que investigava, e ele foi talvez, eu acho que eu vou acertar nessa afirmação, a pessoa mais importante, depois da vidente, claro, na investigação do negócio e de poder documentar seriamente a coisa. E aí vocês vão entender agora por que. Eu vou ler aqui uma parte rapidinho.
de como ele conseguiu provar, como ele usou de artifício para provar as aparições de Nossa Senhora. Aqui diz assim: o que faz o Padre Kerley ser foco deste capítulo, o capítulo que eu estou lendo, é a importância de sua participação no processo inquisitorial destas aparições. Aí ela vai elencar aqui. Número 1. Ele é o padre escolhido pela igreja para acompanhar o processo. A escolha parece ter sido aprovada e abraçada por Maria Santíssima, que o chama, o escolhe, pede para que ele vá. 2. É o primeiro membro da Igreja Católica a dar importância ao fato, no que é imediatamente seguido por Frei Estevão Rotger, que é o frei do outro diário também, que foi muito importante. 3. Preocupa-se em aplicar métodos de investigação inusitados, em fazer perguntas em outros idiomas, em criar situações, entre parênteses, como quando interroga as meninas em separado, quando atrasa as horas no relógio. Isso aqui relata esses fatos. E fazer perguntas em outros idiomas. O Padre Kerley era um cara muito culto. Ele era médico, era padre, muito estudioso e falava 5 idiomas fluentemente. E aí, quando ele ia fazer as perguntas, ninguém via a Nossa Senhora, fora as 2 meninas que eram as videntes, lá no sítio guarda. E aí, quando ele ia interrogar as meninas, ele utilizou desses artifícios, né? Primeiro ele fazia as perguntas em latim e em alemão que é a língua dele, e em latim, que ele sabia falar, era fluente. E as meninas o respondiam, a Nossa Senhora respondia para as meninas, escutava as perguntas e respondia para as meninas em português, e as meninas com toda simplicidade e veracidade na pergunta. Às vezes eram perguntas teologais, que uma menina de 14 anos não queria saber. Então elas respondiam coerentemente, com toda simplicidade em português. Então isso é uma das coisas incontestáveis que aconteceu, e tudo isso está escrito, né? E outra coisa, ele interrogou as meninas separado. Uma das primeiras vezes que ele foi lá, ele chamou uma e aí perguntou, né? E deixou a outra no distante, de modo que ela não conseguisse ouvir o que ele estava conversando. Primeiro foi Maria da Conceição, e a Maria da Luz ficou afastada. E ele perguntava para Maria da Conceição: onde é que você está vendo a santa, que ela chamava de santa? Tá ali à minha direita, vestida de azul e um bebê no colo. Aí ele pegava, tirava uma e chamava a outra, sem que as 2 pudessem se comunicar e sem que pudessem ouvir. Aí falava assim: aonde você está vendo a santa? Aí a outra falava: à minha direita, de azul e com o bebê no colo. Aí eu falei: mas como? Se sua amiga falou que está ali na esquerda. E aí a Maria da Luz respondeu: se ela falou que está na esquerda, eu não sei, eu estou vendo na direita. E aí, com essas técnicas aí de investigação, ele foi apurando verdades e contestando que o caso era verdadeiro, né? 4. Preocupa-se em discutir teologicamente os acontecimentos com outros padres, como faz com Frei Estevão na formulação das perguntas. Algumas perguntas teologais, que aí quando vocês forem ler o livro, que eu sei que vocês vão ler, aí vocês vão ver essas perguntas teologais, algumas coisas até interessantíssimas, as perguntas que até hoje algumas perguntas ainda estão sendo investigadas, e vocês vão ver no documentário também essa parte. 5. Preocupa-se em pedir a opinião de outros profissionais quando encaminha as meninas para avaliação médica, sendo que ele mesmo era médico. Ou seja, para não dizer que foi só ele já sabia, mas encaminhava para outros médicos. 6. Preocupa-se em escrever tudo. Sempre, quando ele acabava de conversar, ele escrevia tudo para manter a maior fidelidade possível. 7. Preocupa-se com algo muito importante: proteger as 2 meninas. Ele deu a vida, né? Segundo aqui no livro, ele deu a vida dele para proteger as 2 meninas. Outra coisa que foi muito interessante aqui na história foi porque como que se conduziu a vida dessas pessoas após a aparição. Imagina, fulano vê Nossa Senhora, vê Maria, e aí como que isso vai se espalhando, e como que fica a vida dessas pessoas, com perseguições, e às vezes até dentro da igreja, como alguns padres, bispos que não acreditavam, que chamavam a menina de mentirosa e etc. Infelizmente é assim. E por causa disso, o Frei Estevão, o Padre Kerley e a irmã dela tiveram que fazer 50 anos de silêncio para que eles pudessem conduzir a sua vida religiosa sem que essas pessoas o acusassem, e sem também
que em vida, né, por exemplo, a irmã Adélia fosse tratada como uma santa, sendo que é complicado essas coisas, né? Se tem uma instituição que duvida de milagre, é a Igreja Católica. Se aparece um negócio desse, quem duvida é a Igreja Católica. Então tem que ser uma coisa muito minuciosa, feita com toda a investigação, para que depois seja afirmado, né? E um caso interessante nisso é porque Maria da Conceição, ela teve uma vida, ela não se tornou freira, assim como Maria da Luz, que virou a irmã Adélia, e teve uma vida mais distante e menos badalada, assim, vamos dizer também, né? E aí o que se descobriu depois foi que a irmã Adélia fez o voto de silêncio, o padre Kerley e o frei Estevão, mas a Maria da Conceição não. Porém, ela fez também junto os 50 anos de silêncio, sem ter feito voto, sem ninguém ter pedido. E aí o que os relatos dizem, que quando pediu para ela contar sobre a história, ela dizia que não conseguia, porque sentia um aperto muito forte no coração quando ia tentar conversar, a falar. Então, sem saber, ela não sabia do voto de silêncio do frei Estevão, do padre Kerley e da irmã dela, ela não sabia, mas mesmo assim fez junto o voto de silêncio. Outra prova, né, outro fato que é interessantíssimo. Então, pessoal, eu deixo para vocês aqui o documentário que saiu ontem, da Ana Lígia Lira, mas não deixem também de ler o livro. O documentário é interessante porque traz alguns depoimentos de milagres que aconteceram com as próprias pessoas que relatam, ou com parentes das pessoas que relatam lá no documentário. E é emocionante, o documentário é emocionante. Então eu vou deixar para vocês aqui o posicionamento meu, o questionamento meu sobre o livro quando eu estava lendo, o documentário quando eu estava assistindo, o questionamento que apareceu para mim. Eu fiquei pensando, imagina, como que Deus permitiu que fosse feito 50 anos de silêncio, que apesar de que sim, se espalhou a notícia, mas não com grandes proporções, diante de um alerta que a Nossa Senhora chegou e disse contra o comunismo, né? Aí vem gente comentar que comunismo não existe. Mas por quê? Imagina, se naquela época pouca gente soube, por que agora a irmã dela já faleceu, e aí vem à tona, agora vem o documentário, o livro, e pode se espalhar melhor essa notícia. Por que agora? Talvez, no pensamento meu, esse alerta tenha sido para agora, para nós, e que a gente, talvez até mais ainda, tem que dar importância a esse chamado de Nossa Senhora, a esse alerta de Nossa Senhora. E o que ela pede é parecido com as outras aparições, que a gente reze o terço, faça penitência e se consagra o coração de Jesus e o imaculado coração de Nossa Senhora. E ela fala, perguntam para ela lá, não basta só o coração de Jesus? Não, também o imaculado coração de Nossa Senhora. Então eu sei que agora parece que a gente tem uma trégua, né, do comunismo, mas que a gente não pode parar de rezar e não pode se esquecer do chamado de Nossa Senhora. E ela alertava, né, que se o brasileiro não fizesse isso, ia ter um derramamento de sangue enorme. E não é de se espantar, o Brasil com um índice alto de homicídios por ano, ou com um perigo desse do comunismo, que sozinho matou mais de 100 milhões de pessoas na história, é mais do que todas as guerras juntas, é mais do que todas as catástrofes juntas. Eu fui até ali buscar o livro, né? Só são 1000 páginas aqui esse livro, porque eu sei que vai ter gente comentando aqui que comunismo não existe. Esse aqui, ó, o livro negro do comunismo. Tá tudo documentado aqui, ó. Tudo do serviço secreto comunista documentado. E aqui foi o que vazou do serviço secreto, e aqui eles botam que são aproximadamente 100 milhões de pessoas mortas pelo comunismo. Tá aqui também outra dica, então, certo? Compartilhe esse vídeo, não deixe de assistir esse documentário, por favor, é um pedido. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes desse canal. Não deixe de assistir o documentário, de deixar um like lá, de compartilhar com sua família, com seus amigos, com quem você ama. E não deixe de atender o pedido de Nossa Senhora. Salve Maria, comenta aí, salve Maria. Até o próximo vídeo. Abraço.